Impasses ou deadlocks. Muita gente não tem essa noção de que chama esse nome, mas sabe a situação que ocorre. Quando a gente fala de um impasse, a gente pode ter, por exemplo, aqui carros chegando numa ponte e gerou um impasse. Se o amarelo não afastar ou o cinza não afastar, vai ficar parado aqui, nenhum dos dois vai conseguir andar. Mesma coisa ocorreria com processos. Então a gente tem o processo A1, o processo A2. O processo A1 precisa do recurso T1 se ocorrer o evento 1. Se ocorrer o evento 3, ele precisa do recurso 2, né, do recurso T2. Então, no caso, se ocorrer A1, pega o recurso 1 e o A2, ocorreu o evento 4, também precisa do recurso 1. Então, isso gera um impasse para ser resolvido. Outros impasses ou deadlocks podem ocorrer, né? Por exemplo, até nomes famosos, por exemplo, uma banda chamada Deadlock, né? Para você ver o tanto que isso ocorre aí, né? Esses impasses. A gente tem diversos livros também com a temática do deadlock, desse impasse. Temos jogos, né? Então, jogos mais antigos aí, você pode ver pelo desenho da capa dos jogos, né? A gente também tem filmes, né, chamados Deadlock, até tem a versão, né, 2 aqui, Deadlock, Deadlock 2 e assim por diante. Vírus também chamados de Deadlock, né? Então um vírus feito para o Windows, você vê que é um vírus mais antigo, né, de 2009 aqui para o Windows XP, mas é um vírus chamado Deadlock. Nas cidades também ocorrem deadlock. Olha que beleza de trânsito aqui, todo mundo fazendo a conversão e se esse pessoal não sair da frente, esse pessoal de cá não vai andar, né? Então a gente tem esse impasse aí. Aqui o cruzamento, por isso que se fala não fecha o cruzamento, né? Olha, todo mundo querendo virar aqui, esse daqui, aqui fechou, então nesse caso aqui, nessa situação, travou tudo. Não se consegue mais fazer nada ali, tá? Na natureza também, né, ocorre deadlocks, por exemplo aqui, né, uma cobra pegou o sapo, aí você fica vendo, a cobra está comendo o sapo ou o sapo está comendo a cobra, né? Essa daqui é a figurinha que aparece lá no que eu coloquei lá no começo, né, da aula de SO. Então, por isso que a gente fala aqui, encerrando com deadlock. Essa figura resume bem a ideia do deadlock. Se vier para trás, vai cortar, vai machucar aqui. Se for para frente, vai machucar também. Se ficar parado, também vai machucar. Quando a gente fala de machucar, em termos computacionais, seria eu vou ter alguma perda, né? Então, se, como eu disse lá no começo, eu tenho dois processos disputando por um recurso, um deles vai sofrer algum dano, né? Por isso que essa figura resume bem essa ideia do deadlock. Então, algum dos dois que estão nessa disputa ali vão sofrer algum dano, vai se machucar, vai ter esse problema. Mas deadlock, formalmente, a gente está falando de dispositivos e recursos que são compartilhados a todo momento. Então, impressora, HD, arquivos, né, diversas situações onde vão estar sendo compartilhados. E aí, o deadlock, basicamente, seria o quê? Processos que ficam parados sem a possibilidade de poderem continuar seu processamento. Então, ele vai ficar parado lá, como a gente viu aquela ideia do trânsito. Então ele está todo mundo travado ali, ninguém vai conseguir andar. Se ninguém liberar, ninguém anda e está tudo travado naquele sentido. Basicamente, quando a gente fala de recursos, né, então os recursos seriam objetos acessados, os quais podem ser tanto hardware quanto uma informação. Preemptivos, né, a ideia quando a gente fala de um recurso preemptivo é a mesma ideia quando a gente está falando lá de processos lá no começo da matéria, onde eu posso retirar do processo aquele recurso sem prejuízo nenhum. Então, não vai dar prejuízo para nada ali se eu retirar aquele recurso do processo. Por exemplo, memória. É aquela ideia que a gente faz gerenciamento de memória e vai ser um esquema preemptivo e eu estou retirando recurso daquele processo. Eu estou deslocando, tirando as páginas dele, por exemplo, colocando no disco, na área de swap, na área de troca e fazendo aquela volta quando eu preciso estar executando. Então, é essa a ideia de eu pegar e retirar o recurso daquele processo. CPU, mesma ideia, né? Então eu vou fazendo a troca, né, a preempção dos processos na CPU para processamento, e já tem os não preemptivos, então não pode ser retirado do processo aquele recurso porque vai causar prejuízo. Por exemplo, um CD, você está lendo uma informação lá de um DVD ou então está gravando, se você retirar isso de um processo e passar para o outro vai dar problema.
uma unidade de fita, né? Então a gente vai ter coisas assim. Então, os deadlocks ocorrem em recursos não preemptivos. Então, seriam esses casos que eu não posso retirar o recurso daquele processo naquele momento. Então, operações sobre recursos de dispositivos que a gente teria, eu posso fazer uma requisição daquele recurso, eu posso utilizar o recurso, liberar o recurso, né? Se o recurso é requerido, né, ele precisa daquele recurso, aquele processo, e não está disponível, duas situações podem ocorrer. Então, a primeira dela, o processo que pediu, que requisitou o recurso, fica bloqueado até que o recurso seja liberado. Então, lembra que a gente tinha aquela fila dos processos. Então, ele ficava, o pessoal do pronto ficava na direita, visualizando aquela ideia do SOSIM, e o pessoal que estava bloqueado, esperando alguma coisa, ficava numa outra fila. A outra possibilidade que eu tenho é o processo que requisitou, o recurso vai falhar, vai dar problema e depois de um certo tempo tenta novamente o recurso, né? Então ele vai tentar fazer isso daí. Para eu fazer a aquisição dos recursos, então, para alguns tipos de recurso, o processo do usuário ele vai gerenciar o uso desse recurso. Então, através, por exemplo, dos semáforos, que a gente comentou em aulas anteriores. Então, acesso a registro, um banco de dados, eu posso pegar, bloquear somente o registro, né, bloquear o banco, depende do que eu vou fazer. Se vários processos tentam acessar o mesmo recurso, pode ocorrer a situação onde a ordem da solicitação dos recursos pode conduzir a um deadlock ou não. Então, dependendo da ordem, pode gerar um deadlock nisso daí. Então, basicamente, a definição formal de deadlock seria um conjunto de processos estará em situação de deadlock se todo o processo pertencente ao conjunto estiver esperando por um evento que somente um outro processo desse mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Então, resumindo aquilo tudo que a gente comentou, formalmente é essa a ideia de deadlock. Existem 4 condições para que o deadlock ocorra. Então, a primeira delas é a exclusão mútua. Então, cada processo pode estar somente em uma das duas situações, ou associado a um único processo, ou pode estar disponível. Então, o recurso só pode estar nesses dois, ou está para um processo ou está disponível. Aí, com a exclusão mútua, né, a gente consegue, lembra que manter aquele recurso, né, livre para que aquela região crítica não seja acessada por dois processos. A gente pode também ter o esquema de posse e espera, né, que seria aquele esquema onde processos que já têm algum recurso podem requerer outros recursos. Aquela ideia que a gente tinha falado lá dos garfos, né, do jantar dos filósofos. Então a gente tinha lá 2 recursos, ele precisava de 2 garfos, então tinha que pegar um, liberar o outro, toda aquela problemática que a gente viu anteriormente. Além disso, a gente pode ter não preempção. Então, recursos já alocados não podem ser retirados do processo que os alocou. Somente o processo que alocou os recursos pode liberar. Então, esses casos aí vão acabar gerando um deadlock. A espera circular também. Um processo pode esperar por recursos alocados a outro processo. E se a gente começar a mesclar essas opções aí, essas condições, você vai ver que gera um deadlock. Porque se ele estiver esperando, fizer uma espera circular de um recurso não preemptivo, né, e ele precisar de uma posse-espera e também não estiver trabalhando em exclusão mútua, você está com um deadlock perfeito ali. Ele vai chegar num deadlock e vai travar todo o seu sistema. Todas as condições devem ocorrer. Então, como eu disse, para ter um deadlock, todas as condições ocorrendo, vai certamente ter um deadlock. Tiago, e se uma delas não ocorrer? Aí a gente vai ver que vai demorar para liberar o recurso, algo assim, mas deadlock não vai ter. Então, geralmente, os deadlocks são representados por grafos, a fim de facilitar a detecção, prevenção e recuperação, né? E aí, lembrando aquela história de grafos, a ocorrência de ciclos pode levar a um deadlock. Mas como assim? Se a gente olhar aqui, né, esse daqui, o recurso R, está alocado ao processo A. Né, item B, o processo B ele está requisitando, ele está pedindo o recurso S. Então, o quadradinho aqui é um recurso, a bolinha é o processo. Então, o que vai acontecer? Olha o deadlock aqui. O processo D está pedindo o recurso U. Só que o recurso U está alocado para o processo C. Só que o processo C está pedindo o recurso T, que
esse recurso T está alocado para o processo D. É aquela ideia, mais ou menos, do garfo dos filósofos lá. Então, eu quero pegar esse garfo aqui da direita, sendo que eu estou com o da esquerda. Só que eu não libero da esquerda enquanto não pegar o da direita. E a mesma situação ocorre para cá. Então, o processo D já tem o recurso T, ele quer pegar o recurso U. O processo C tem o recurso U e quer pegar o recurso T. Então, isso gerou um deadlock, gera um impasse. Para a gente dar uma analisada ali, né, na alocação de recursos, então A requisita o recurso R. Por isso que a setinha vai de R para A. Depois, B requisita o recurso S. Né? Então, o B precisa do S. E depois, o C requisita o recurso T. Até aí, tudo tranquilo, não tem deadlock nenhum. Cada um pediu um recurso e tudo tranquilo. Agora começa a ter um impasse onde o A vai precisar, ele quer o S, ele tem o R já alocado para ele, né? Então ele pediu, está alocado para ele, e agora o A ele vai lá e precisa do S. Aí adivinha, o B vai precisar do T, e o C, né, vai pegar e vai falar que quer o R. Então, tá vendo que agora aqui, ó, a gente fez, né, visualmente, a gente conseguiu ver que acaba tendo um ciclo ali, então a gente consegue detectar que existe isso daí, vai gerar um deadlock, certamente. Então, como eu disse, gera um impasse. Para a gente dar uma olhada, então, ó, o A requisita o R, o C requisita o T, e aí o S, o A requisita o S também. Né? O C já liberou o recurso T, pode ver aqui não tem impasse, não tem deadlock nenhum. Vem aqui, o C requisita o R. Então, opa, peraí, o C requisitou o R, ele estava já com o T, né? Então ele já tinha requisitado o T. Aí, o que vai acontecer? O A liberou o R, então com isso, o que vai acontecer? O R está agora alocado, né? Foi colocado para o C. Né? Então, o C está usando tanto o T quanto o R. Então, aqui, nesse caso, geraria o impasse, porém, o A já conseguiu utilizar o recurso R e já liberou. Então, não tem problemas aqui. Né? E depois, o S, né, já foi utilizado pelo A e terminou. Então, pode ver que aqui a ordem que acabou acontecendo as coisas pode não ter gerado um problema. Né? Apesar daqui a gente falar, opa, mas aqui ó, o C está querendo um recurso que já está alocado para o A. Né? E aí ele vai dar problema? Inicialmente pode dar, porém é aquela situação, ele pode gerar e falar assim, opa, está utilizando, então eu vou lá para a fila, aguardo, o A liberou o R, alocou para C e beleza. Então eu não vou ter impasse nenhum nessa situação.